E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo na história. Hoje a gente vai desvendar os mistérios de um lugar fascinante, a ilha de Ashima, lá no Japão. Ah, Hashima! Essa ilha tem uma história incrível. É apelidada ali com Kanjima, né? A ilha navio de guerra. Mas por que será? O que será que aconteceu nesse lugar? Bom, pra começar, a gente tem que voltar no tempo, lá pro século XIX. A ilha era só um rochedo no meio do mar, até que descobriram carvão por lá. Carvão? Já- Para gerar energia. Exatamente! Naquela época, o carvão era ouro puro. A Mitsubishi, uma mega empresa japonesa, viu a oportunidade e... Transformou a ilha num centro de mineração gigante. Isso aí! E não parou por aí. Em poucas décadas, Hashima virou uma cidade vertical, uma das primeiras do mundo. Prédios e mais prédios, tudo exprimido num espaço minúsculo. É de pirar a cabeça, né? Uma ilha minúscula, pertinho de Nagasaki, que chegou a ter mais de 5.000 pessoas morando lá. No auge da mineração, Hashima fervilhava de gente. Era um formigueiro humano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas e aí, como era a vida nesse lugar? A gente tem bastante material aqui, relatos, fotos. Parece que a ilha era um labirinto de concreto, um lugar claustrofóbico. A vida em Hashima era, sem dúvida, desafiadora. Imagine só. Você vivendo cercado pelo mar, com barulho das máquinas 24 horas por dia, poeira de carvão para todo lado. Sem falar no espaço pessoal, né? A gente viu uns documentos que mostram como os apartamentos eram minúsculos. A maioria dos moradores vivia em condições bem apertadas e a gente tem que lembrar que muitos trabalhadores eram imigrantes, coreanos e chineses que enfrentavam ainda mais dificuldades. A gente tem que falar sobre isso, né? As condições de trabalho em Hashima, pelo que a gente pesquisou, eram bem precárias. Sim, muitos relatos apontam para jornadas exaustivas, falta de segurança e, claro, a questão da discriminação contra os imigrantes. É um lado obscuro da história de Hashima que nos faz pensar sobre o preço do progresso, né? Será que todo desenvolvimento vale a pena? É uma pergunta importante. A gente vê em Hashima essa dualidade, né? De um lado, a ilha era o motor da economia japonesa, símbolo de modernidade. Do outro, tinha essa faceta de exploração de sofrimento humano. E essa história toda, esse ciclo de crescimento e declínio, aconteceu num piscar de olhos, né? A gente está falando de algumas décadas do final do século XIX até meados do século XX. A história de Hashima é um microcosmo da história da industrialização. O carvão, que era tão importante, foi sendo substituído por outras fontes de energia, como o petróleo e o gás natural. E aí, o que aconteceu com Hashima? Imagino que a ilha tenha entrado em decadência, né? Exatamente. A demanda por carvão despencou e Hashima se tornou economicamente inviável. As minas fecharam e em 1974 a Mitsubishi decidiu abandonar a ilha completamente. Caramba, que fim triste. E o que aconteceu com as pessoas que moravam lá? Todos os moradores foram evacuados. Deixaram para trás suas casas, seus pertences, suas histórias. E a ilha ficou como fantasma. Hashima ficou abandonada, entregue à própria sorte, virou uma cidade fantasma, um lugar silencioso, com prédios vazios e ruas desertas. Uma história, né? Mas me diz uma coisa. Por que ilha é navio de guerra? O que a ilha tem a ver com navios? Ah, essa é uma curiosidade interessante. A ilha é vista de longe, lembra um pouco o encoraçado, daí o apelido com Kanjima. Entendi. Mas e aí, o que aconteceu com Hashima depois do abandono? A gente tem mais alguma coisa sobre isso para discutir. A gente tem sim. A história de Hashima não termina com o abandono. A ilha, mesmo vazia, continua nos ensinando muita coisa. É, parece que a Ilha Fantasma ainda tem muito a nos contar, né? Com certeza. Mas isso a gente deixa pro próximo mergulho, porque essa história tá só começando. É incrível como Hashima, mesmo sendo um lugar tão pequeno e isolado, tinha uma vida social complexa. É verdade, a gente imagina Hashima como um monte de concreto, né? Mas a ilha tinha de tudo. Escola, hospital, lojas, restaurantes. Até cinema e templo budista. Sério. Tipo, as pessoas conseguiam ter uma vida, digamos, normal em Hashima. Era como uma mini cidade, sabe? Uma micro sociedade. As pessoas se organizavam, criavam seus próprios sistemas de apoio, tentavam, né, manter uma vida cultural ativa, apesar de todas as dificuldades. É fascinante, né? Essa dualidade. De um lado, a dureza da vida na mina, o trabalho pesado, as condições precárias, e do outro, a necessidade de criar um senso de comunidade, de ter momentos de lazer, de celebrar a vida. A gente vê isso em vários relatos, festas nos telhados, jogos de beisebol nos poucos espaços abertos, crianças brincando nos corredores. É a vida, né? Sempre dando um jeito. Essa resiliência do espírito humano me impressiona. As pessoas se adaptando e encontrando alegria, mesmo em situações difíceis. E essa resiliência em Hiroshima era alimentada pelo forte senso de comunidade. As pessoas se apoiavam, compartilhavam um pouco que tinham, criavam laços. Faz sentido, né? Estar confinado num espaço tão pequeno, dependente uns dos outros, devia criar um senso de união muito forte. Com certeza. E essa união se refletia nos costumes, nas tradições. Era uma comunidade única. Mas e a questão dos imigrantes? A gente sabe que muitos trabalhadores em Hashima eram coreanos e chineses. Como era a dinâmica entre esses grupos?
Olha, essa é uma parte complexa da história. Existem relatos de discriminação, de tensões, diferenças culturais e hierarquia no trabalho. É um desafio e tanto. Mas será que, apesar disso, não existia também um senso de união entre os trabalhadores? Afinal, todos estavam ali enfrentando os mesmos problemas, lutando por uma vida melhor. É possível. Compartilhar o mesmo espaço, as mesmas dificuldades, pode criar laços, né? Uma espécie de camaradagem que transcende as diferenças. E essa camaradagem devia ser fundamental para a sobrevivência daquela comunidade. Em um ambiente tão hostil, precisavam uns dos outros para superar os desafios. Sem dúvida. É importante lembrar que a história de Hashima não é só sobre exploração e sofrimento, mas também sobre a força da comunidade, sobre a capacidade humana de se conectar e encontrar sentido, mesmo em meio às dificuldades. Essa necessidade de pertencimento, de se conectar com o outro, é algo universal, né? A gente vê isso em Hashima, mas também em tantas outras comunidades mundo afora. É verdade. A história de Hashima nos lembra que por trás dos números dos grandes eventos existem pessoas. Pessoas com sonhos, medos, alegrias, tristezas. E conhecer essas histórias, essas experiências individuais, nos ajuda a ter uma compreensão mais profunda da história, né? Com certeza. A história não é só um registro do passado, mas uma ferramenta para entendermos o presente e construir um futuro melhor. E por falar em futuro, a história de Hashima não termina com o abandono da ilha, né? O que aconteceu depois. Hashima ficou fechada ao público por muitos anos, entregue ao tempo, à natureza. Mas no início dos anos 2000, começou um movimento para preservar a ilha. Algumas áreas foram abertas para visitação turística, com todo cuidado para não danificar as estruturas. Então hoje em dia a gente pode visitar Hashima, pisar naquelas ruas vazias, ver os prédios em ruínas. Que incrível! Sim, mas é importante lembrar que Hashima é um patrimônio histórico frágil. A visitação é controlada, é preciso ter respeito pelo lugar, pela história, pelas memórias. E que tipo de experiência o visitante pode esperar? É só uma visita a ruínas, ou algo mais profundo? Acho que vai além de uma simples visita a ruínas. É uma oportunidade de mergulhar no passado, de sentir a atmosfera de uma época que já não existe. De refletir sobre o impacto das nossas escolhas no presente e no futuro. É como se a ilha sussurrasse seus segredos, né? Suas histórias, suas lições. Hashima nos convida à reflexão. É um lugar que nos faz questionar, nos impulsiona a buscar um futuro mais consciente e sustentável. E a gente viu como a história de Hashima se desenrola, né? Mas me intriga como a ilha ficou depois de todo mundo ir embora. Tipo, abandonada mesmo. A natureza meio que tomou conta. Virou um cenário quase surreal, sabe? Prédios tomados pela vegetação, o vento uivando pelos corredores vazios. Nossa, que imagem forte. Meio triste também, né? Imagino que as construções devem ter se deteriorado bastante com o tempo. Sim, a maresia, o vento, a chuva, tudo isso acelera a erosão. É uma luta constante para preservar o que sobrou de Hashima. É uma pena pensar que um lugar com tanta história pode acabar desaparecendo. Mas ainda bem que Hashima virou Patrimônio Mundial da Unesco, né? Isso foi em 2009. Esse reconhecimento ajudou muito nos esforços para proteger a ilha. E hoje em dia, as pessoas podem visitar Hashima. Ter essa experiência de voltar no tempo. Sim, algumas áreas da ilha são abertas para visitação, mas é tudo muito controlado para evitar maiores danos às estruturas. Entendi. E como é pisar em Hashima hoje em dia? O que o visitante pode esperar? É uma experiência única, sabe? Caminhar pelas ruas vazias, observar os prédios em ruínas, tentar imaginar a vida que existia ali. Comovente, de certa forma. Como se ele tivesse uma história para contar, né? E a gente, como visitante, pudesse ouvir. Exatamente. Hashima nos faz pensar sobre o passado, sobre o presente, sobre as nossas escolhas, sobre o futuro que queremos construir. Acho que no fundo essa é a grande lição de Hashima, né? Aí nos convida a refletir, a questionar, a buscar um futuro mais consciente, mais sustentável. Com certeza. A história de Hashima, por mais triste que seja em alguns momentos, serve como um alerta, um lembrete da nossa responsabilidade com o planeta, com as futuras gerações. E que outras ilhas fantasmas existem por aí, né? Lugares abandonados, esquecidos, mas que guardam histórias incríveis esperando para serem contadas. Muitas, e cada uma com seus mistérios, suas belezas, suas lições. Acho que a gente precisa ter essa sensibilidade, né? De olhar além das ruínas, de enxergar a vida, a humanidade que existiu nesses lugares. Concordo. Cada ilha fantasma é um pedaço da nossa história, um espelho que reflete quem fomos, quem somos e quem podemos ser. É isso aí. E assim a gente termina nosso mergulho em Hashima, a Ilha Fantasma, uma história que nos faz pensar, né? Com certeza. E que essa história, essa reflexão, fique com a gente. Que a gente possa aprender com o passado para construir um futuro melhor, mais justo, mais humano. Valeu, pessoal. Até a próxima.